Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem e Segue-me. Essas sessões tão maravilhosas e que nos ensinam tantas coisas. Hoje, especificamente, nós vamos comentar sobre as sessões 77 a 80, Doutrina e Convênios, O Senhor nos guiará. E é muito interessante porque Joseph, ele estava trabalhando na tradução da Bíblia. E nós sabemos que quando ele chegou no livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, que é chamado de livro de revelações, esse livro ele tem uma linguagem muito simbólica. E automaticamente muitas perguntas vieram à mente de Joseph. Então a gente já começa a aprender aí como existe um padrão no Evangelho, como funciona esse processo de revelação. Muitas vezes nós vamos ter uma pergunta, muitas vezes nós vamos querer uma resposta. Como nós podemos obter essa revelação pessoal? Através da oração, buscando ao Senhor, e o Senhor vai estar disposto a nos revelar. Outra coisa, nós podemos mergulhar nas Escrituras, ao estudar as Escrituras, ao ponderar na nossa mente. Então nós sabemos que o Senhor, Ele fala com os seus filhos, Ele fala com o profeta de Deus, e Ele também vai responder, vai nos dar as nossas respostas pessoais. Então, nesse momento, Joseph tinha perguntas. E na sessão 77, nós podemos resumir que é uma sessão de perguntas e respostas sobre o livro de Apocalipse. Outra coisa muito interessante é compreendermos o livro de Apocalipse, entender o seu contexto. O apóstolo João ele estava escrevendo cartas a 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas, nós entendemos que a região da Ásia seria o que hoje nós conhecemos como a Turquia. E que eles estavam nesse período aí, abaixo do período do Império Romano. Eles eram dominados pelos romanos. Então estava existindo muita perseguição para a igreja. Os santos estavam sofrendo muito. Então, quando ele escreveu essas cartas, ele escreveu de uma maneira muito simbólica, porque vamos supor que elas caíssem em mãos erradas, que algum soldado do Império Romano tivesse acesso a elas, eles não conseguiriam decodificá-la, porque as coisas de Deus se compreendem pelo Espírito de Deus. Então ele teve esse cuidado de escrever essas cartas para que somente os santos pudessem compreender. Do mesmo jeito que Cristo fez lá no Novo Testamento, quando ele falava por parábolas. Não eram todos que conseguiam entender o significado, a interpretação. Então, o livro de Apocalipse, ele foi mais que tudo um livro de esperança. Um livro de esperança para aqueles santos que estavam sendo perseguidos, mortos, jogados para serem devorados vivos pelos leões. Muitos deles estavam sendo queimados. Então, era um livro de esperança que dizia assim, né, vai existir um momento na Terra que a Terra será celestializada. Existirá um momento na Terra que aqueles que forem justos receberão suas recompensas e que essa vida é somente um pinguinho, né? É somente algo muito pequeno diante de toda a eternidade. Então, quando nós começamos a observar o livro de Apocalipse, esse livro de revelações futuras, e que para a gente hoje já é um futuro muito próximo. Então, a primeira pergunta de Joseph era: o que representa o mar de vidro? O mar de vidro que viu o apóstolo João, né? E o Senhor responde que o mar de vidro era a terra em seu estado celestializado. Então nós sabemos que a terra ela será transformada. Ela vai passar por uma transformação no início do milênio e ela será celestializada quando terminar o milênio, que nós sabemos que aí virá o juízo final. Então, nesse momento, a terra será celestializada. Vamos pensar o seguinte: o céu será na terra. Então, cabe a reflexão: será que nós estaremos prontos, preparados para esse momento? Para habitar nesse mar de vidro, nesse processo, né, que a terra passará, nesse céu, quando a terra for transformada? O que eu preciso fazer hoje? Nós sabemos também que nossos corpos também serão transformados. Será que eu também estarei preparada para habitar essa glória celestial? Que mudanças eu preciso fazer na minha vida para habitar nesse reino? Então, em relação às tantas perguntas de Joseph, o Senhor vai respondendo.
Nessa sessão a gente vai ver, né, que aparecem 4 animais. E Joseph quer saber o que é que representam esses animais. E o Senhor responde para eles que representa o céu, representa o paraíso, assim como representa o homem e os animais na terra, a felicidade dos seres que ele criou. E é tão interessante que ele fala da felicidade de todos, os répteis, né? Das aves. E a gente fica pensando, como assim? O animal também, ele sente felicidade. E ele fala sobre todas as coisas que foram criadas primeiro espiritualmente e depois materialmente. Então nós somos criados em espírito primeiro. Todas as criações do nosso Pai Celestial antes foram feitas espiritualmente. Então quando nós pensamos em toda espécie de vegetação, todas as flores, as árvores, todos os tipos de animais, o homem, tudo já existia, tudo que existe nessa terra já existia espiritualmente. E depois ela foi materializada, depois se tornou físico. Então nós somos a semelhança do Espírito. Assim como todos nós possuímos um Espírito, assim como os nossos animais. Isso é tão gratificante, saber que os nossos animais, aquele gatinho de estimação, eu tenho uma gata Estrela, ela tem 16 anos. Saber que ela tem um espírito, saber que ela também vai passar por esse processo, ela também vai estar nessa terra celestializada. Então, o Senhor ama todas as suas criações e nenhuma para eles é de menor valor. Então, até aquelas que a gente pode dizer, nossa, esse é um inseto, né? Ah, é um réptil. Até os animais, cada um cumpre a sua ordem, cada um cumpre a medida da sua criação. E mais adiante, né, ele também diz assim, mas o que é que significa, né, a ordem das coisas? Porque o Senhor fala que os seres, eles têm uma ordem. E aí a gente vai ouvir falar sobre o quê? Sobre os anjos. Então, por exemplo, nós sabemos que existia um determinado tipo de anjo, né? Eu até peguei uma colinha aqui, que era uma mescla, era um ser híbrido, que é uma mescla do leão, do touro, da águia e do homem. Então, imagine, esses são os querubins. Então, imagina, ele tem o rosto de um homem, mas ele tem um corpo de um leão. E é um ser híbrido. E esses querubins, eles têm uma função especial, porque eles são de uma ordem celestial. E eles são chamados de guardiães. Eles são aqueles que guardam as portas do céu. Nós vamos ver muitos desses querubins nos templos, no tabernáculo. Então a gente vê o simbolismo que existe do Evangelho. Então existe essa ordem de anjos, como também tem os serafins, como também tem os anjos. E aí nós podemos pensar, como assim os anjos? Aí ele fala sobre os olhos desses animais. O que é que representavam os olhos? Representavam a luz, o conhecimento. Ele fala de asas. O que é que representavam as asas? O poder de movimentar-se, de mover-se. Então nós aprendemos aí, mas o que é que significa? Né? Eu tenho querubins, eu tenho serafins, eu tenho anjo. Significa que um anjo tem asa? O anjo não tem asa. O anjo é diferente de um serafim e de um querubim. Eles são ordens diferentes e cumprem missões diferentes, específicas. E nós podemos ver nas Escrituras, no Velho Testamento, aparições de anjos. Nós podemos ver nos tempos atuais, Joseph Smith recebendo o anjo Moroni, não é? E esse anjo não tem asas, mas ele tem o poder de mover-se. Lembra que ele via Moroni desaparecer assim? Ele tinha esse poder de mover-se. Então essas são as asas. Mas nós sabemos também que o Senhor trabalha através da instrumentalidade. Ele trabalha através de seus filhos. E então muitas vezes nós vamos encontrar anjos assim, de carne e osso. Então muitas vezes a nossa vida será abençoada por verdadeiros anjos. Quantos de nós já não fomos tão abençoados, ou pessoas que fizeram tantos por nós, que nós falamos assim, nossa, vai ser um anjo, ou você realmente caiu assim do céu. Né? Essas pessoas estão aí para abençoar as nossas vidas, da mesma maneira que nós podemos ser
anjos na vida dessas pessoas. Então o Senhor fala de toda essa maneira simbólica, representando os mistérios, né? Os mistérios, as doutrinas, todo o significado do Evangelho. Ele vê também esses anjos que voam nos quatro cantos da terra, esses anjos que vêm anunciar o Evangelho eterno, esses anjos que têm o poder de selar os céus. E quando a gente pensa nisso, é impossível a gente não associar, né, ao próprio anjo Moroni e a tantos outros que vieram trazer as chaves desse Evangelho eterno na restauração que estamos vivendo nesses últimos dias. Então nós temos aí muitos números simbólicos no livro de Apocalipse. Nós temos o número 4, que é um número simbólico. Nós temos o número 7, que o Senhor vai repetir muitas vezes. Ele fala, por exemplo, sobre 7.000 anos, o tempo de duração da terra. Nós sabemos que não é um tempo literal, porque o tempo do Senhor não é medido como o tempo do homem. É um tempo simbólico. Mas esse número 7, que para os gregos significa perfeição, ele vai estar presente muito nas Escrituras. Em 7 dias o Senhor, em 6 dias o Senhor criou a terra, no 7º ele descansou, né? Ele descansou. Então nós vemos 70 vezes 7, deverás perdoar o teu irmão, e não é diferente. Uma das coisas que o apóstolo João ele tem a oportunidade de ver, né, nessa visão, ele vê um livro, selado, e esse livro tem 7 selos. Cada selo corresponde a uma dispensação da terra. Cada selo representa 1000 anos, que nós não sabemos exatamente a quantidade de tempo. Cada selo representa um período da terra, uma dispensação. O que nós sabemos é que nós estamos nesse 6º selo, nessa última dispensação, as portas de ser aberto o 7º selo. Então, muitas das coisas são simbólicas. Nós vemos também como João acaba pegando esse livro e ele come. E também é uma maneira simbólica. É uma maneira simbólica de como nós precisamos internalizar, de como nós precisamos aprender as coisas do nosso Pai Celestial, de como nós precisamos mergulhar nas Escrituras, de como nós precisamos ponderar sobre esses períodos, reconhecer esses períodos, entender o nosso período e viver essa preparação. Então ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre algumas pessoas, né, alguns anciãos que seriam mortos, que representam as 7 igrejas aí. Ele fala sobre aqueles 144.000 que sabemos que serão sumos sacerdotes fiéis, cumpridores do seu dever. Ele fala sobre aqueles 2 profetas que seriam chamados para pregar em Jerusalém. E esses profetas seriam mortos em praça pública, né? Então, nós vemos como todas essas coisas se cumpririam antes da abertura do 7º selo, que é o fim de tudo. E é o início, né? É o início do milênio. Então, nós podemos ficar atentos com todas essas profecias, com todas essas revelações. São muitas as coisas ensinadas no livro de Apocalipse. E, sobretudo, sobre perseverar, sobre reconhecer esses sinais, sobre aprender a interpretá-los e viver na nossa vida. Nós sabemos que os mistérios de Deus, eles são revelados à medida que nós somos dignos, à medida que lemos as Escrituras, à medida que buscamos o Senhor em oração. Aí nós podemos ter esse vislumbre desse plano, dessa restauração de todas as coisas. Quando nós continuamos o nosso estudo, nós vemos que o Senhor ele está preocupado conosco, está preocupado para que a gente possa chegar nesse reino celestial. Então ele fala da importância de nos preparar. Ele fala que nós precisamos nos preparar. E aquele que estiver preparado, ele herdará todas as coisas. Então essa preparação, muitas vezes, vai ser uma preparação física também. Tanto quando a gente vai ver as sessões 78, ele está muito preocupado com o armazém do bispo,
ele está muito preocupado em relação à divisão de bens entre os pobres, né? E ele fala dessa justiça celestial. Ele fala como os bens serão divididos no reino celestial, como cada um receberá a sua recompensa de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que fez na terra. Então a gente entende como é importante a gente se preparar para esse momento. Ele fala que muitas pessoas seriam cegadas pelas astúcias de Satanás. E essas pessoas não conseguiriam perceber essas coisas. Essas pessoas não iam conseguir se preparar. Então, nós estamos na terra de passagem. Somos seres celestiais, somos seres nos preparando para esse mundo celestial. Somos seres espirituais que podemos realmente passar por esse processo. Do mesmo jeito que a Terra passou por uma transformação, nós podemos passar por uma transformação na nossa vida, que é a conversão pessoal, que é o melhorar a cada dia. O Senhor, talvez, Ele não deseja que a gente memorize tudo do livro de Apocalipse, que a gente saiba de cor todas as Escrituras, mas Ele deseja que conheçamos a sua doutrina. Ele deseja que conheçamos as coisas que Ele tem revelado. O apóstolo João é muito interessante, porque quando ele vê esse livro selado, ele chora. Ele chora porque ele não consegue romper o livro, ele não consegue entender como é que ele vai abrir esse livro, mas o livro está na mão do Pai Celestial, e só ele tem o poder de abrir esse livro, que são esses 7 selos, que são essas 7 dispensações, e que representam, né, o ministério do Senhor, da sua igreja, né, aqui na terra. Então, que nós possamos realmente entender esses sinais, que nós possamos realmente, como se fosse uma senha, igual um código bancário que você tem lá, uma senha para entrar às vezes no celular por medida de segurança, ou às vezes uma senha do banco, então você vai ter aquela senha específica. Eram como esses 7 selos, compreenderia, conseguiria abrir, né, se eu pudesse decodificá-lo. Então o Senhor tem o poder de abrir e eu posso compreender esses selos, porque o Senhor tem a senha para poder abrir. Quando nós seguimos adiante, nós vemos como alguns outros homens foram chamados para pregar o Evangelho. E como o Evangelho ele é importante em todas as épocas, porque é somente através do Evangelho que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, que nós podemos nos converter ao Evangelho, ser batizados, receber o dom do Espírito Santo, aprender a perseverar, a ser melhor a cada dia, fazer com que a expiação de Cristo seja válida na nossa vida. Não tem outro caminho, é só através do Evangelho. Então a maior mensagem para todos os homens em todas as épocas é a mensagem de arrependimento. Então, em meio a essa tradução, a essas revelações tão esclarecedoras sobre o livro de Apocalipse, sobre o seu simbolismo e como a gente pode pensar nesse livro aplicando para a nossa vida, pensando na nossa época, porque nós estamos vivendo esse momento glorioso da restauração de todas as coisas. O Senhor fala da obra missionária. Então, quando nós vamos para os capítulos 79 e 80, ele está chamando missionários para uma missão. E aí ele chama um desses homens, eu anotei o nome dele aqui, para não esquecer. Vamos lá ver o nome? Jared Carter. Ele é chamado para pregar o Evangelho. Não existe tantos relatos, tanta coisa sobre esse missionário, mas nós sabemos que ele fez uma missão extremamente significativa para o reino de Deus. Esse missionário, Jared Carter, ele foi responsável para batizar um dos pioneiros que tiveram uma influência tão grande sobre a igreja, que podia exercer uma influência tão positiva e ajudar tanta igreja. Nós já ouvimos a história de John Tanner, inclusive tem vídeo no YouTube, quem não viu, veja, porque esse homem, ele foi acometido por uma enfermidade nas pernas e ele não podia andar. Era um homem que tinha dinheiro, que era abastado, que tinha propriedades, mas ele simplesmente estava confinado a não mais andar, né? E os médicos haviam completamente desenganado ele. Então ele ficou sabendo de uma pregação religiosa que haveria na região que ele morava,
através de um missionário chamado Jared Carter. E ele decidiu ir para essa pregação. E a princípio ele foi porque ele queria se contrapor, ele queria argumentar. Mas ele se sentiu tão tocado, ele foi tão influenciado naquela reunião que ele escutou. Ele sentiu a influência do Espírito Santo. E ele desejou sinceramente se unir à igreja. E ele convidou aquele missionário com seu companheiro para que pudesse ir na sua casa. E quando chegou na casa dele, ele com toda a debilidade aí de locomoção, né, que andava aí com auxílio de muletas e tal, e o missionário olhou para ele e disse: irmão Tanner, você acredita que Deus tem o poder de curá-lo? E ele disse: acredito. E nesse momento o missionário proferiu uma oração, né, uma bênção, em nome de Jesus Cristo, e o curou. E ele jogou as suas muletas e ele começou a andar. Imagina isso. Nós estamos falando de milagre. E esse homem andou e ele se converteu ao Evangelho, ele decidiu ser batizado e a partir desse momento ele mudou a sua vida. Tudo o que ele tinha, né, ele deu em prol do Evangelho. As pessoas diziam: isso é loucura. Ele deixou suas terras, suas propriedades, ele vendeu, ele se uniu aos santos em Kirtland. E o nome dele está aí, registrado na história, porque ele ajudou Joseph, ajudou a pagar dívidas da igreja. Ele fez um pouquinho daquilo que a gente viu na sessão anterior, né? Um pouquinho que representa muito, na verdade, de aliviar as dores, de ajudar a estabelecer Sião, de ajudar a igreja num período que ela precisava se estabelecer, num período que era tão difícil, num período que precisava saldar dívidas, que missionários precisavam ir para a missão, que o evangelho seria pregado. E o Senhor foi lá, enviou um anjo para ele, que foi Jared Carter, que foi esse missionário. Muitas vezes os missionários serão anjos na nossa vida. E vai lá e faz com que ele se torne um anjo para Joseph, um anjo para todos aqueles santos e um anjo para nós também. Então que o Senhor realmente possa nos abençoar, que nós possamos ler o livro de Apocalipse e não pensar: nossa, mas que livro difícil, mas eu não entendo nada. Nós sabemos a fonte, nós sabemos que podemos buscar os recursos, que podemos examinar as Escrituras, ver o que os profetas disseram a respeito, ler essas sessões de doutrina e convênios, procurar pensar para a nossa vida, procurar pensar no momento atual, como o Evangelho foi restaurado, como esses anjos já vieram na terra, como o Senhor, Ele nos ama e como Ele preparou esse plano divino, onde ninguém é esquecido, onde todas as suas criaturas têm uma função específica. Gente, é grandioso demais, é grande demais. A criação de tudo é muito maior do que nós podemos imaginar. O plano de Deus é um plano perfeito de felicidade, o que só mostra a sua misericórdia e como Ele nos ama e como Ele deseja que todos nós sejamos felizes e que cumpramos a nossa missão. Eu sei que Deus vive e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sei que nós podemos buscar o Senhor e ter as nossas respostas individuais. Eu sei que nós podemos ter o nosso testemunho fortalecido cada vez que estudamos as Escrituras. É muito triste quando a gente vê alguém se afastar do Evangelho. E quando essa pessoa se afasta do Evangelho, certamente ela se afastou antes dessa barra de ferro da palavra de Deus. Ela não começou de um dia para a noite, mas ela começou pouco a pouco. Hoje eu não vou ler as Escrituras. Eu não tenho tempo. E começou a priorizar outras coisas. E ao se afastar de Deus, veio o afastamento da verdade, o afastamento da luz. Aí começa a apostasia individual. E aí é muito fácil ser cegado pelas artimanhas de Satanás. Então que o Senhor nos ajude e nos abençoe, porque nós temos as Escrituras que são sagradas. E que bênção é ter as Escrituras na nossa vida, que nos dão alento, que nos dão inspiração, que revela a vontade do Senhor para nós e que nos ajuda a interpretar
inclusive essa linguagem simbólica que nós encontramos nas Escrituras. E que o Senhor nos abençoe, para que possamos sempre ter o desejo de buscar essas verdades e que essas verdades possam nos transformar, porque os livros estão para isso. É impressionante como nós temos os livros usados de maneira simbólica e como os profetas escrevem esses livros, como o Senhor revela essas verdades através dos livros, como estava lá esse livro representando todas as dispensações da terra. Então nós precisamos realmente desejar ler, internalizar, aprender desses livros e aplicá-los na nossa vida. E que seja para a nossa edificação, para a nossa santificação. Que sejamos melhores um pouquinho, cada dia. Obrigada, até a próxima semana que vem mais.